Alô, bom dia, estamos de volta nessa terça-feira, 22 de outubro de 2024. Sejam todos bem-vindos. E começa hoje na Rússia a reunião do BRICS+, que pretende colocar o dólar abaixo, segundo muitos analistas. Eu nem vou comentar sobre a reunião porque ela só começou. Hoje são ações protocolares. Vamos falar um pouco mais sobre isso depois, para ver o resultado da reunião. Eu vou falar hoje, especificamente, sobre 4 problemas globais sem precedentes na história humana, que estão preocupando demais altos militares, altas patentes do exército norte-americano, sem falar em pessoas importantes na Europa e também no Oriente Médio. Começando, por exemplo, por uma notícia pouco divulgada. Aconteceu na semana passada a conferência anual da Associação do Exército Norte-Americano em Washington, e muito pouco se falou sobre isso. Hoje, Mike Snyder lembrou de uma fala do general Charles Flynn, general já na reserva, sênior, mas ele fez um grave alerta aos Estados Unidos durante a conferência. Sua fala foi na sexta-feira, e ele disse exatamente o seguinte: o exército dos Estados Unidos não podem se dar ao luxo de outra guerra porque suas forças armadas estão sobrecarregadas. Aí a MSN fez uma longa matéria sobre a fala de Flynn. De acordo com a Defense One, o general Charles Flynn disse que os rivais autoritários dos Estados Unidos, Rússia, China e Coreia do Norte, Rússia, China, Irã e Coreia do Norte, estão colocando pressão crescente sobre os recursos militares americanos. Falando na conferência anual da AUSA em Washington, na semana passada, Flynn descreveu a tecnologia e as alianças militares entre os estados autoritários como uma combinação muito perigosa, e isso dificultaria muito os Estados Unidos entrarem, por exemplo, em 4 frentes, em 4 conflitos globais. Um deles para proteger Taiwan, outro deles para proteger a Coreia do Sul e Japão também, outro para proteger a Ucrânia e um quarto para proteger Israel. E aqui, então, entramos em cheio nessas 4 grandes crises globais que se anunciam por aí. Mas eu estou usando de eufemismo. Na verdade, são 4 grandes guerras que, no conjunto, formarão para os historiadores aquilo que foi a Terceira Guerra Mundial. Vamos aos fatos. O primeiro fato é que a China está se preparando para a guerra. Ponto. Xi Jinping, na semana passada, vestido com uniforme militar, fez uma visita aos centros militares chineses, pedindo para os seus soldados se prepararem para a guerra. E aí vem o ponto natural de interrogação. Por que Xi Jinping está pedindo para os seus soldados se prepararem para a guerra? Qual país, neste mundo de meu Deus, está ameaçando invadir a China? Nenhum. Aliás, essa pergunta originalmente não é minha, é de Mike Snyder. Ele pergunta: qual país está ameaçando invadir a China? Nenhum. Mas então por que a China, ou melhor, o seu ditador, está pedindo para os soldados se prepararem para a guerra? Porque parece óbvio, a China, sim, ao que tudo indica, invadirá Taiwan. E isso colocará os Estados Unidos diretamente no conflito. 10 entre 10 analistas dizem que os Estados Unidos terão que necessariamente defender a ilha de Taiwan. O segundo ponto é a Coreia do Norte, que, ao que tudo indica, está enviando soldados para a Ucrânia. 1.500 soldados da Coreia do Norte estão, segundo vários relatos da mídia ocidental, já treinando na Ucrânia, ou melhor, treinando com soldados russos para um confronto na Ucrânia. E isso quer dizer o seguinte: para a OTAN, agentes militares de outros países
estão em combate, o que obrigaria a OTAN, para defender a Ucrânia, também colocar tropas terrestres no país de Zelensky. Outro ponto em que os Estados Unidos precisam se preparar, segundo Charles Flynn, porque lá, com tudo que foi gasto para defender a Ucrânia, não se pode prever uma derrota pela participação de outros países, como Coreia do Norte, que, em tese, não teria nada a ver com a história. Uma vez que a OTAN colocar tropas terrestres na Ucrânia, certamente entrará em conflito direto com a Rússia. E aí as possibilidades são muito grandes, as possibilidades de uma escalada nuclear sem precedentes. É o que os analistas também estão falando. No Oriente Médio não precisamos nem dizer, mas o fato é que o Oriente Médio caminha assim para uma guerra total entre Irã e Israel. Mas, nesse caso, os Estados Unidos também estariam presentes, porque precisam defender Israel. E o Irã já avisou que atacará todas as bases norte-americanas no Oriente Médio, uma vez que Israel ataque o país dos ayatolás. Ao que tudo indica, não há mais possibilidade de paz no Oriente Médio, não pelas vias diplomáticas. As coisas chegaram a um ponto tal que agora só o que temos a fazer é esperar por esta grande guerra. Mas há também um quarto foco de um conflito global. A Coreia do Norte, apesar de, ao que tudo indica, enviar soldados para ajudar a Rússia contra a Ucrânia, está se preparando também para um conflito com a Coreia do Sul, que pode ser também um conflito estendido ao Japão. E a Coreia do Norte, inclusive, já detonou antigas rodovias que ligavam os dois países, mas também enviou balões, até mesmo com excrementos, para provocar realmente a Coreia do Sul a uma atitude. Se a Coreia do Sul entrar de fato numa guerra contra a Coreia do Norte, os Estados Unidos estarão também naquele conflito, porque precisam necessariamente ajudar a Coreia do Sul. E aí é que vem a questão mais importante, levantada por Charles Flynn, o general sênior dos Estados Unidos. Podem os Estados Unidos combater em quatro grandes frentes, em quatro frentes globais? Essa é a questão. Para ele, não. Os Estados Unidos não podem. Então, em resumo, teremos, queira Deus que não, mas tudo indica que sim, teremos 4 grandes conflitos nos próximos meses, não digo mais anos. Um grande conflito na Europa, OTAN contra a Rússia, envolvendo também a Coreia do Norte e, quem sabe, o Irã, mas também uma guerra total no Oriente Médio e outras 2 guerras na Ásia. A China invadindo Taiwan e recebendo bombas dos Estados Unidos, trocando tiros com os Estados Unidos, Coreia do Norte, Coreia do Sul e provavelmente o Japão também num grande conflito. Para muitos analistas, a Terceira Guerra Mundial não duraria mais do que 1 hora e 10 minutos, se, claro, envolvesse armas nucleares. Diferentemente das outras 2 guerras mundiais, a primeira foi de 1914 a 1918, a segunda de 1939 a 1945, e a terceira, então, bem diferente, seria de 1 hora para 1 hora e 10 depois. Ela duraria, no máximo, 1 hora e 10. Bem, o problema da Terceira Guerra Mundial é que os preparativos são muito longos. Esses, sim, foram os mais demorados da história. Começaram logo depois da Segunda. É provável que tenham começado na Guerra da Coreia. Depois veio o Vietnã. E, enfim, estamos agora aí muito próximos de 4 grandes conflitos globais. A preparação da Terceira Guerra é que foi a mais demorada. E estaria
na visão de muitos analistas, prestes a chegar ao limite. E o limite duraria muito pouco. A questão é saber quantos sobreviveriam depois dessa 1h10 de trocas de mísseis nucleares. Muita gente chega a dizer que ninguém, não vai sobrar ninguém. Mas aí é preciso lembrar que a humanidade não pode terminar, porque uma vez que Deus entrou na história e encarnou, tornou-se humano também, é claro que a humanidade não poderá ser destruída. Mas poderá começar de novo, sim, com muito poucos habitantes sobre o planeta, que, evidentemente, será bem diferente depois de uma terceira guerra. Mas isso já é outra história. Muito bem, tenho 2 abracitos aqui para mandar. Um para a Cláudia Tomás, que tornou-se membro do canal e foi logo pedindo um abracito. Professor, também quero um abracito. Me tornei membro já na semana passada. Então, isso aí. Um super abraço para a Cláudia Tomás. Muito obrigado pela membresia, muito obrigado pela companhia. Deus te abençoe, Cláudia Tomás. E também um abraço para o Ari Correia. O Ari Correia tornou-se membro e pediu um grande abraço. Professor Belei, por favor, me envie um grande abraço. Ari Correia, Rio de Janeiro. Eu costumo mandar abracitos, mas no seu caso, então, vou mandar um grande abraço. Seu pedido é uma ordem. Imenso abraço, Ari Correia, do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, obrigado pela membresia, obrigado pela companhia. E se você quer ganhar um abracito também, torne-se membro. A membresia é baratinha, super baratinha, mas é o que nos ajuda a permanecer aqui na plataforma por pelo menos mais algum tempinho, quem sabe até ao tempo do fim. Pois é. Por enquanto é isso. Até depois, se Deus quiser.